E eu cumprimento a todos os presentes e também aqueles que irão nos acompanhar nas redes sociais, dizendo graças a Deus que aqui estamos. É com muita gratidão que nós nos encontramos aqui, que foi permitida a nossa chegada a esta casa de caridade. Agradeço à direção da casa pela confiança que depositam em nós na realização das palestras. E é uma oportunidade excelente para nós conseguirmos nos aprofundar em relação ao tema. E o tema deste mês é o Espiritismo e as nossas crianças. É um verdadeiro presente para aqueles que lidam com crianças, né? E nós escolhemos o tema Evangelizar um ato de amor. E como é que nós vamos começar a nossa palestra? Como todos começaram, perguntando: quem são nossos filhos? Vocês ouviram já 3 vezes essa pergunta e vão ouvir muitas vezes mais. Mas vamos lá, o que é que nós já conseguimos aprender em relação a isso? Nossos filhos são espíritos com uma história anterior. Por onde andaram? Que corpos tiveram? A que classes sociais pertenceram? A que culturas estiveram ligados? Todo este pacotinho determinou as tendências, boas ou más, das crianças que vêm habitar o nosso lar. Aquela aparência de anjos, na realidade, são espíritos que nós desconhecemos, mas que vamos aprender a conhecer e a aprender com eles, não é? Na qualidade de pais, avós, tios responsáveis, nos perguntamos o que fazer diante de tanta fragilidade. Aquele bebezinho extremamente frágil, o que nós vamos fazer com ele? Inúmeras dúvidas nos assaltam todos os dias e a cada nova manhã. O processo educativo, tão bem explicado pela nossa irmã Ritinha, tem início no berço. Nós falamos então em educação alimentar, educação comportamental, educação social, sentimental, espiritual, tudo isso fica a nosso cargo, não é? Falando de educação de uma maneira geral, nós encontramos as mais diversas formas de educar um ser que chega ao nosso mundo, desde as mais obsessivas, aquela atenção excessiva em relação à criança, até aquelas que são praticamente um descaso, não é? E nesse caso, então, quem é que será que tem que ter educado? A criança ou o educador, não é? Há agentes de educação que engessam seus tutelados, impedindo sua livre manifestação. E há os totalmente permissivos, que em vez de educar, têm que ser educados, como nós já falamos. No entanto, os verdadeiros agentes de educação estudam, observam, acessam um grande número de publicações que possam auxiliá-los a tomar decisões no momento de educar uma criança, de lidar com uma criança, né? E é assim que nós vamos nos habilitando a lhes oferecer alimentação adequada, cuidar da sua higiene, observar as mudanças do corpo físico, as mudanças de comportamento, as mudanças na fisiologia daquele ser. E tudo isso acontece muito rapidamente. São tantas as coisas para nós pensarmos e nos preocuparmos que nós deixamos para um tempo depois a educação religiosa. O que nós vamos fazer com essas crianças? A gente tem um cuidado absurdo em relação a todas as outras coisas. Agora, a educação religiosa vamos deixar para depois, não é isso? Mas aí a gente se esquece de uma coisa. Depois que nós lidamos com aquele ser, que aquele ser cresce, se desenvolve, o que é que vai sobrar nele de realmente importante? A alma. E nós vamos deixar para depois a educação da alma, não é? Então a gente pergunta,
Como é que nós vamos começar essa educação? E como nós não sabemos, nós nos valemos de Joana de Ângeles, que diz o seguinte: a Joana de Ângeles entende por educar a técnica de disciplinar o pensamento e a vontade, dilatando o campo íntimo para nobres conquistas do sentimento. Então, vejam a importância desta afirmação. Nós vamos disciplinar pensamento e vontade. Este é o papel da educação. Nós não podemos esquecer disso jamais, né? Não é deixar para lá, né? Vamos deixar fazer o que quer, porque houve o tempo em que a criatura era extremamente contida nas suas manifestações. E depois a curvatura da vara foi para o outro lado, né? Pode tudo, pode fazer o que quiser. Então, disciplinar pensamento e vontade, isto é educar. Bem no início, quando aquela criaturinha vem para o nosso convívio, convém manter um ambiente tranquilo, o lar imerso na vibração do Evangelho, para que o pequenino possa estar envolto na paz do Mestre Jesus e na companhia de entidades iluminadas, né? Hamed, que é um outro espírito educador, também nos explica. À medida que a criança cresce, ela reproduz ou copia tudo o que ouve e observa. Os adultos servem de padrões, quer como modelos e exemplos. Por meio da identificação com os pais, tios, avós ou irmãos mais velhos, ou mesmo da imitação de seus atos e atitudes, a criança, de forma consciente ou inconsciente, modela-se firmemente no ambiente doméstico. Então, vejam a importância desta afirmação. Às vezes nós pensamos que a criança não está percebendo nada, como diria Emmanuel, lê do engano, né? A criança está observando tudo, e o pior, ela está absorvendo tudo, e futuramente ela vai manifestar, como um ente já consciente, tudo que ela modelou. Então, nós, servindo como modelos, vamos pensar como é que nós estamos agindo em relação às crianças. E Hamed continua: socialização é um processo de adaptação do indivíduo ao grupo social. É o desenvolvimento das relações na vida grupal, caracterizado pelo espírito de coletividade e pelo sentimento de cooperação e solidariedade. Não podemos deixar as coisas soltas, absolutamente. Precisamos atuar no sentido de que as criaturas se socializem, se integrem à vida social. Na criança, a socialização se inicia a partir do momento em que o recém-nascido é conduzido para sua casa, a casa dos pais. No entanto, não devemos esquecer que desde a sua concepção, a alma já ligada ao diminuto embrião humano sofre forte influência do ambiente que ela vive. De acordo com Piaget, cada criança na fase da socialização doméstica assimila e modela tudo que a sensibiliza de acordo com a sua individualidade. Acontecimentos caseiros, atos e opiniões dos adultos, considerações sobre ética, religião, costumes, moral e filosofia, proibições e preconceitos, permissões e intolerâncias, tudo vai se modelando na argila plástica, que é a mentalidade infantil, e delineando a criança dentro de preceitos, regras de conduta e princípios que variam culturalmente de família para família e interiormente de criança para criança. Então vejam que muitas coisas que uma criança manifesta, a gente acha, é tendência da criança. Não, é modelo mesmo.
Então, como nós dissemos, geralmente nós deixamos o pedaço da educação religiosa para mais tarde. Sabe por quê? Por que a gente vai começar a falar nisso? Eles não vão entender nada, né? Eles não têm estrutura para entender nada. Então, nós perguntamos, se Jesus fosse esperar que seus discípulos estivessem preparados para compreenderem a sua mensagem, nós estaremos esperando a Boa Nova até hoje. Não é verdade? Jesus não esperou. O que ele fez? Qual foi a estratégia que Jesus usou? Contou histórias, narrou episódios perfeitamente compreensíveis pelas almas que escolheu para disseminar sua doutrina. E por que nós não podemos usar esse método pedagógico com as nossas crianças? Só porque achamos que elas não vão entender? Por que não utilizamos os seus brinquedos, as suas preferências sadias, em forma de parábolas que sejam compatíveis com os ensinos de Jesus e estejam no grau de compreensão das nossas crianças? Por que não? Lembremos que no processo educativo que utiliza o Evangelho como diretriz, não podemos cometer erros. A verdade tem que ser propagada acima de tudo. Há também muitas publicações, revistinhas, livrinhos, que podem auxiliar o educador, né, o evangelizador, a agir sobre as suas crianças. E como falar com os pequeninos? Com muita simplicidade. E aguardando as perguntas que eles nos farão. E eles farão muitas. Nessa época, a curiosidade é enorme. Eles estão entrando em contato com um mundo, para eles, ainda desconhecido. Então, eles querem saber muitas coisas. E nós devemos aguardar essas perguntas, e para isso nós devemos estar preparados. Né? Nós devemos estudar também. Esse trabalho exige um grande esforço do educador. Qualquer escorregão pode causar um enorme prejuízo à criança. Então, calcemos as nossas respostas, a nossa orientação em um material extremamente correto. Histórias, jogos, canções, dramatização são recursos valiosos para despertar o interesse das crianças pelos ensinos de Jesus. E eles vão ficar encantados com esse processo, realmente. Diz Joana de Ângeles que a noite da oração em família, do estudo cristão no lar, é a festiva oportunidade de conviver algumas horas com os espíritos de luz que virão ajudar nas provações purificadoras em nome daquele que é o benfeitor, vigilante e amigo de todos nós. O convite do Evangelho, portanto, lâmpada sublime e lei dignificante, tem caráter primeiro. Abordar o Evangelho, agora mudando um pouquinho de assunto, né? Abordar o Evangelho com os jovens já não é tarefa tão simples. Muita desconfiança, muita contestação, muita rebeldia, muitas dúvidas. Eles vêm nos confrontar. Por que você está falando isso? Baseado em que você está falando isso? Quando a verdade, no entanto, vem revestida pela razão, tudo fica mais fácil. A doutrina espírita tem ferramentas especiais para demonstrar fatos irrefutáveis para os quais argumentos em contrário podem cair diante da lógica apresentada. Casos comprovados e documentados da reencarnação, depoimentos de inúmeras entidades, a imensa literatura deixada pelo nosso irmão Francisco Xavier, tudo isso é muito útil para trazer o jovem para reflexões que demandam a necessidade de transformação.
Agir no jovem, nesse aspecto, é determinar a sua transformação. O evangelizador necessita estar absolutamente seguro daquilo que irá apresentar e manter-se disponível para conversar com o jovem. O jovem também fará muitas perguntas, vai contestar, vai se rebelar. Então, ele tem que ser conquistado para o Evangelho. Quanto antes as almas dos nossos tutelados forem perfumadas pelo Evangelho do Senhor, tanto melhor. Importante apresentar as diretrizes educativas exaladas da Boa Nova, de acordo com a capacidade de compreensão das almas. São diretrizes eternas para todas as situações, que a princípio poderão se alojar no subconsciente das criaturas. Aliás, Jesus utilizou as parábolas como uma ferramenta que fosse se alojar no subconsciente das pessoas e que, de repente, as informações viessem à tona, e foi como uma espécie de eureka. É isso mesmo, é por aí. Isso, inclusive, para todos nós, né? Quando a gente descobre uma coisa que vem ao encontro da nossa ansiedade de conhecimento, é uma coisa maravilhosa. E essas informações aflorarão no momento exato, determinando, sem dúvida, a nossa participação na conduta cristã. E Joana de Ângeles encerra a nossa conversa dizendo o seguinte: sendo a terra abençoada escola de almas, é indispensável que aqui mesmo se lapidem as arestas da personalidade, se corrijam os desajustamentos, se exercitem os dispositivos do dever e se predispõem os espíritos ao superior crescimento, de modo a serem superadas as paixões perturbadoras que impelem para baixo a alma, ao invés daquelas ardentes pelos ideais libertadores que acionam e a conduzem para cima. E que nós, tios, pais, avós, educadores, possam se revestir da capa da abnegação, para que o maior ato de amor que uma alma pode fazer por outra seja perpetrado. E qual é esse ato? Evangelizar. Muito obrigada pela atenção de vocês e que Jesus continue nos trazendo a sua paz.